Galera do mundo das lutas, a resenha de hoje é com o Demian Maia, lenda do MMA, do Jiu-Jitsu, e hoje atuando aí como comentarista na equipe do UFC Fight Pass. Então a gente vai trocar uma ideia com o Demian sobre o futuro, sobre o trabalho dele. Demian, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Agora encarando essa fase aí nova. Demian, me corrija se eu estiver errado. Pelo que eu me lembro, antes da sua luta contra o Colby Covington, em São Paulo, você já falava de projetos futuros, né? Para o momento que você decidisse parar de lutar MMA. Você sempre falava de projetos futuros e nós da imprensa, né, a gente sempre imaginava, pô, o Demian, seja lá o que ele for fazer, ele se encaixaria muito bem nesse tipo de função que hoje você exerce, né, no Fight Pass, comentando luta, analisando. Desde aquele tempo já era algo que passava. É claro que o Fight Pass não é a tua primeira experiência como comentarista, mas foi uma coisa que você já pensou desde quando você estava lutando ainda de exercer essa função? Na verdade, eu nunca pensei muito nisso, né? Porque eu acabo fazendo várias coisas, não só hoje em dia o comentário, mas eu tenho academia desde 2001 e apesar de não estar ativamente dando aula, eu sempre estive envolvido. Quem ficou dando aula foram sempre pessoas que eu formei. Tenho seminários, né? Eu viajo muito para seminário e outros projetos, né? Palestras, esse tipo de coisa. E aí foi um convite que surgiu do pessoal do UFC Brasil, e aí eu falei, cara, eu vou, acho que faz sentido, né? Eu tive trabalhando com o UFC como lutador por 14 anos, então eu quero continuar de alguma maneira envolvido, e está sendo muito legal. E eu queria saber como é que tem sido esse início, né? O que está sendo mais fácil e o mais difícil nesse processo. Cara, acho que tá sendo tranquilo. Acho que, na verdade, assim, eu até brinco com o André, né, Azevedo, que é o narrador. Acho que o trabalho mais difícil é o do narrador, né? Porque o narrador precisa saber todos os fatos, todo o histórico dos lutadores, as curiosidades. E pra gente, né, quem tá comentando, cara, eu sou um lutador, o Carlão também, quando o Rodrigo faz, o Rodrigo também. Então a gente tem que passar ali para o público o que está acontecendo na hora. E isso é natural, né? É o que a gente fez a vida inteira. Lógico, é importante a gente ter informações, mas o UFC entrega essas informações para a gente, porque acho que isso, você perguntou do mais difícil, o mais difícil é, cara, tem muita luta, né? Muita luta. Hoje em dia tem luta todo fim de semana, praticamente. Então, isso cria dois problemas. Um é que é muita gente para você lembrar, então várias pessoas que eu já comentei luta, às vezes eu não me lembro direito do estilo da pessoa, de como ela Sim. luta tal. Acho que isso é natural, porque isso eu estou fazendo há mais ou menos um ano, né? Contando desde da época que a gente estava fazendo os arquivos para o Fight Pass ano passado. Então, muitas pessoas que eu não assisti, nunca tinha visto luta tal, então eu tenho que correr atrás lá para dar uma olhada no material que o UFC me manda e ter uma noção, principalmente se a pessoa ela é mais qual o estilo dela, né? Ela é mais uma trocadora, mais uma pessoa de luta agarrada, mais agressivo, mais estratégico, esse tipo de coisa que é legal para pelo menos ter uma noção para começar ali. E aí depois que a luta começa, acho que fica mais fácil, porque é igual luta, né? Depois que começa, a gente está em casa. No futebol, Demian, é engraçado, né? Que tem muito fã, né? O fã apaixonado quando vê alguém que não tem aquele clichê, né? Pô, esse cara nunca chutou uma bola, tá aí falando. Então eu queria saber qual é a importância de já Uhum. ter experienciado toda essa carreira de lutador no MMA e no jiu-jitsu. Quanto que isso é importante exatamente para você passar a visão, né? Coisas, detalhes ali que às vezes a gente não se liga e você já está acostumado, sabe dizer melhor. Eu acho que não necessariamente a pessoa não ter sido lutadora, no caso do futebol jogador, não é um impeditivo, com certeza, porque Sim, tem gente que foi lutador e, cara, não consegue comunicar o que precisa. E às vezes uma pessoa que não sim. foi, ela consegue comunicar muito melhor, porque ela tem ela consegue transmitir aquilo que ele para educar o público, né? Uhum. Mas eu acho que a experiência dentro do meio competitivo de MMA é importante. Então, seja um cara que foi treinador, seja um cara que foi
lutador, alguém que teve ali dentro e viu aquilo, e viveu e sabe transmitir, né? Eu acho que o lutador ele acaba cortando o caminho, porque para ele é muito mais fácil, né? Passar o que acontece ali, que ele sentiu. Mas um treinador também ele consegue olhar ali, porque ele teve que passar isso nos treinos também para os atletas dele e transmitir. Então, acho que a experiência ali no mundo do MMA é muito importante. Com certeza ajuda demais e deixa mais rico também o comentário, né? Porque você vai lembrar de uma história, uma coisa que se relaciona a você, acho que fica mais legal. Demian, você consegue nesse novo trabalho, né, diante de tanto estudo, você consegue apontar um nome, que é a pergunta que a galera adora fazer, né? Mas consegue apontar um nome que vale o público brasileiro ficar ligado dentro do UFC, um nome novo, seja da nova geração ou não, que você já consegue enxergar que vai chegar muito Sim, longe? sim, cara, um deles é o próprio Caio Borralho, que treinava comigo, treinou muito comigo, né, aqui na academia, então ele é um cara que a galera ficar de olho. Eu vi uma menina lutar fim de semana, faz alguns fins de semana, aí, uns 2 fins de semana, a Viviane, talvez, a minha de Minas lá, Natália Silva, né? Natália Silva? Natália, desculpa, Natália Silva. Eu achei essa Isso. menina bem impressionante, cara. Achei essa menina. Eu não sei como é o jogo dela por baixo no chão, mas ela, cara, a parte em pé para mim é muito impressionante. Uhum. Dá quedas boas também, luta muito bem por cima. Assim, eu não sei ainda como eu falei, como é a parte dela por baixo no chão, né, a guarda, mas o que eu vi dela achei bem impressionante. Legal, Demian, queria saber, Ah, no meio. outra menina no mesmo card, né, que foi a luta principal, cara, que eu achei que lutou muito bem também, uma menina que eu achei até que não ia aguentar o ritmo que ela impôs desde o começo, foi a Mackenzie, né? Ela impôs um ritmo muito forte desde o começo e, cara, conseguiu manter esse ritmo 5 rounds na luta dela, na última luta dela. Demian, algumas semanas atrás a gente viu que você foi corner do Kron Gracie, né? Queria saber, foi uma Uhum. surpresa para muita gente na semana da luta ali, saber que você ia estar no corner. Como é que foi esse contato? Como é que funcionou esse chamado aí para você corner do Kron? Sim, o Dentinho, né, que é aluno do Rickson, foi aluno há muitos anos, tal, e conhece o Kron desde de criança. Ele me pediu se eu podia dar uma ajuda para o Kron na luta, tal. E aí, isso uns 2 meses antes. Aí eu falei, cara, que eu não conseguiria ir para lá, pelo fato desse monte de compromisso que eu tô tendo, né? Para você dar uma ajuda, você teria que ficar ali no mínimo uma semana junto ali, no mínimo. Sim. Mas falei, se ele quisesse vir para o Brasil, ficar aqui na academia seria um prazer, eu daria maior atenção dentro do máximo que eu conseguisse. E aí, só que ele não queria, não podia, ou não queria, não sei, acho que não podia vir ao Brasil, tinha alguns compromissos dele também. E aí, o que eu fiz para ajudar lá foi que o Dentinho me pediu. Eu dei uma olhada nas lutas do adversário dele lá e mandei, mas que eu achava que ele ia tentar, né? As coisas que por ele, né? Um trocador clássico que provavelmente ia tentar ficar evitando a luta de chão, tal, os tipos de golpe que ele joga, esse tipo de coisa. E mandei. E aí foi isso. E aí, quando chegou no sábado, antes da luta, acho que foi sábado, sexta ou sábado, o Dentinho me ligou e me pediu se eu podia ir ficar no corner. Aí eu falei que ia ser difícil, né? Porque estava muito em cima tal. Mas aí ele insistiu, falou que era importante tal. E aí eu falei, cara, deixa eu ver aqui. E acabei perguntei até para o Rickson o que ele achava, né? Ele falou, cara, o que você fez já está ótimo, mas o que você puder fazer vai ser muito bom. E aí cara, por essa conversa com o Rickson, que é um cara que eu respeito demais, né? Meu ídolo de Sim. moleque e tal, falei, ele falou o que eu puder fazer, então eu vou fazer o que eu puder. E aí eu falei, tá bom, eu vou.
Aí o Dente me mandou a passagem, eu cheguei lá, eu consegui chegar só na quinta, e aí fiquei ali com ele, fui para a luta, mas foi mais uma coisa assim, né, quando você chega em cima da hora, você tem que ficar mais num reforço positivo ali, e conversar um pouco, mas foi isso. E aí entrei lá no corner dele, foi uma experiência diferente, porque eu já tinha feito corner uma vez com o Vanderlei, mas ali mais porque já estava ali, sabe? E entrei junto, nem era um treinador do Vanderlei, também uma vez com o Cigano, que eu estava lá, a gente lutou no mesmo evento em Vancouver e acabei, o Dória me pediu para entrar junto, mas nunca assim como equipe técnica, mais como um parceiro de treino. E aí foi a primeira vez que eu fui como equipe técnica mesmo. E o Demi, é claro que é difícil avaliar, né? Você teve pouco tempo, né? Você foi querendo ajudar, mas é uma situação difícil você poder avaliar sem conhecer tanto, sem estar tanto perto do Kron, mas a performance do Kron foi muito comentada, as pessoas não viram o que, que eles esperavam do Kron necessariamente. O que você consegue avaliar por esse pouco tempo e pelo que ele apresentou dentro do cage? O que você acha que não funcionou ali? Cara, é muito difícil falar. Esse é o tipo de coisa que eu prefiro nem comentar, porque prefiro não comentar, porque, como eu falei, eu não tive junto ali do treinamento. Eu fui mais ali como um apoio, né, psicológico, até um apoio 3 dias antes da luta. Então eu Sim. não posso comentar e nem quero comentar num trabalho que tipo eu não participei ali em loco, né? Sim. E só para finalizar o assunto do Kron, a gente viu que ele fez uma declaração depois da luta, né, falando que não performou bem por maus conselhos e porque quis agradar a comunidade do jiu-jitsu. Obviamente, o público brasileiro que gosta de você, na hora pensou, falei, pô, ele não citou o seu nome, não dá para dizer que é em relação a você, mas, caraca, pegou Uhum, meio mal. uhum. Eu queria saber a tua relação, o que você entendeu daquilo e se você acha que ficou meio estranho mesmo o que ele falou depois da luta. Sim, cara, é outra situação que eu prefiro não comentar também, Uhum. porque eu tenho muito carinho por toda a família e por quem representa e por todo mundo que fez, e que a gente deve muito, todo mundo, né? Que eu, todos os lutadores, jornalistas, imprensa, UFC, deve muito a tudo que a família Gracie fez e botou o nome na reta ali, numa época ali que não existia o glamour que existe hoje. Então, é um tipo de coisa que eu prefiro não comentar. Pô, aí, Demian, pra fechar, cara, queria te perguntar. No Instagram do canal Encarada, a gente fez uma brincadeira na semana passada que era assim: é teu primeiro dia na academia, você chega no tatame e vê esses caras aqui lá. Quem que você escolhe para aprender jiu-jitsu? E é claro que o público. é, é, Muita gente citou o nome do Charles, do Gilbert Durinho, do Fabrício de Redon, mas é impressionante, você é disparado o cara que a galera mais reconhece como aquele que melhor traduziu o jiu-jitsu pro MMA. Mas eu queria saber então a Uhum. tua opinião. Quem que você acha que foi o cara, sem ser você, né? Foi o cara que melhor Uhum. traduziu ou traduz o jiu-jitsu no MMA? Cara, é, eu gosto muito, falando hoje em dia, é lógico se eu for falar, eu vou pegar antigamente, que é outra geração, mas você vê o Rickson, o Royce colocando jiu-jitsu no MMA, né? É impressionante como eles conseguem fazer isso. Agora, hoje, eu gosto muito, hoje em dia, você falar da geração atual, do Charles, né? Porque ele é muito Uhum. criativo, cara. Ele tem finalizações e botes de tudo que é jeito. É um cara justo também, conhece muito de jiu-jitsu, muito habilidoso. Então, eu gosto muito do jogo dele, da geração atual. Perfeito. Demian, queria te agradecer, cara. Obrigado por ter dedicado esse tempo a gente. Foi um prazer falar contigo. Meus parabéns aí pelo trabalho lá no Fight Pass. E deixa uma mensagem final para a galera. Imagina, obrigado você aí, galera do canal Encarada. Obrigado aí pelo feedback aí que vocês sempre dão pra gente, sempre legal. Assistam lá, assinem o UFC Fight Pass. Fiquem ligados que vai ser um documentário muito legal daqui a pouco que eu vou fazer com celebridades aí e caras e mulheres também que são
mestres na arte deles, que não é o jiu-jitsu, é outra arte, mas também gostam do treino jiu-jitsu. Fiquem de olho nesse documentário, fiquem de olho nos cursos online aí que estão para sair. E venham treinar aqui na minha escola, na escola Demir Maia, quem estiver aqui em São Paulo e por aqui por perto.